Olá, leitores da revista Nordeste Supermercado. Eu me chamo Daniel Brito Alves, advogado e professor universitário, e hoje vamos falar do último tema abordado na revista, qual seja o impacto do coronavírus na legislação trabalhista. Inicialmente, cumpre informar que tem dois princípios que norteiam as leis trabalhistas, no caso da CLT, quais sejam. O primeiro, que consta no artigo 2º da CLT, que diz que o empregador simplesmente ele deve assumir os riscos da atividade econômica. Apesar do empregador obter o lucro, obviamente o empregador tem que, em eventuais situações que lhe cause prejuízo financeiramente, ele deverá assumir. O segundo princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana, no qual o direito à vida deve vir em primeiro lugar e não o lucro. Outro ponto importante que é bastante questionado é se o empregador pode ou não reduzir o salário do seu quadro funcional. Conforme a medida provisória número 936, por um período de 90 dias, o empregador pode reduzir em 25%, 50% e 70% do salário, devendo, obviamente, o governo assumir a perda do trabalhador, pagando as parcelas do seguro-desemprego, o qual o funcionário teria direito em caso de demissão sem justa causa. Essa parte seguinte da questão do seguro-desemprego é quando o empregador pede 50% a 70%, que muitas vezes entra com uma ação coletiva, ou então busca o próprio Poder Judiciário, e os 25% tende a acontecer normalmente entre onde tem uma ligação, do caso o trabalhador fala diretamente com seu empregador, os dois discutem a questão da redução do salário em até 25%. E por fim, também outro ponto bastante importante é em relação às férias. Tem outra medida provisória, dessa vez a 927, que permite ao empregador antecipar as férias, até mesmo para funcionários que não cumpriram os 12 meses aquisitivos exigidos pela lei trabalhista. O que significa isso? Para você ter o período aquisitivo das férias, você deveria obrigatoriamente trabalhar por 12 meses. Mas se você tem menos de 12 meses de casa, se você está menos de 12 meses trabalhando na empresa, você também poderá ter essas férias antecipadas pelo seu empregador, com a pequena diferença que antigamente, pela CLT, no caso normal, sem a pandemia, o empregador deverá comunicar com uma antecedência de 30 dias em relação às férias do empregado. Mas em caso de pandemia, ele simplesmente tem que comunicar em 48 horas. Ou seja, em 48 horas, o empregador comunica ao seu funcionário de que irá antecipar as férias e o mesmo poderá descansar durante seus 30 dias, em virtude da pandemia, e vai receber um terço de férias. Só que esse terço de férias, normalmente, pela CLT, deveria receber 2 dias antes do início de começar realmente o descanso, o gozo das férias. Mas, em virtude da pandemia, conformidade com a medida provisória 927, simplesmente o empregador poderá pagar e deverá, na verdade, pagar até o dia 20 de dezembro. Normalmente, no dia 20 de dezembro do corrente ano de 2020, o empregador pagará um terço de férias, que é o adicional normal das férias, para o seu empregado e não 2 dias antes do início das suas férias. Espero ter ajudado vocês a tirar algumas dúvidas em tempo de Covid em relação à legislação trabalhista. Estou aqui à disposição para eventuais perguntas. Podem me procurar, podem me seguir também no YouTube, professor Daniel Brito Alves, que terá dicas trabalhistas, dicas da área penal e processual penal também. Quanto a vocês, agradeço a oportunidade da revista Nordeste Supermercado me chamar para poder falar um pouco sobre o Covid em relação à legislação trabalhista.